Está dentro do item que fala da prece. Ainda é um item muito polêmico ainda, né? A prece, como se deve fazer uma prece. E a pergunta 663 é a seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta, né? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, ela vos parece menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou das circunstâncias, frequentemente, ou o mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sair de por vós mesmos do embaraço. É uma coisa interessante, né, Djalma? A prece que fazemos por nós mesmos. A gente faz muita prece, pede muita coisa a Deus. Quando a gente pede, né, como ele está perguntando aqui, Djalma, né, pode modificar a natureza de nossas provas? Como ele mesmo explica, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho da prece de cada um. Mas a prece, Kardec vai ensinar que quando você ora, você estabelece uma corrente fluídica de sua mente para quem você se dirige. Para Deus, um santo de sua devoção, um espírito superior, cria uma corrente fluídica. E ele acrescenta: a energia dessa corrente fluídica está na razão do vigor da sua vontade e no vigor do seu pensamento. Quanto mais força e vontade você bota na sua evocação, mais ela cresce, mais ela é ouvida, né? Porque Deus não está longe. Ele ensinando a orar, Kardec diz que a nossa prece não precisa cortar o espaço para encontrar Deus sentado em algum lugar, num trono, em algum lugar do céu. Não. Nem precisa ser orada com voz retumbante, porque Deus estando incessantemente do nosso lado, o nosso pensamento repercute nele, o nosso pensamento vibra nele. E chegou ao ponto de explicar que o nosso pensamento é como o som que faz vibrar as moléculas faz vibrar, é como o som de um sino que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. Os nossos pensamentos vibram em Deus, repercutem em Deus. O nosso pensamento está em contato direto com o seu pensamento. Isso é ipsilítere, Kardec escreve isso. Então, a nossa prece, os espíritos podem nos encher essa energia de coragem para enfrentar a luta, de uma inspiração, de uma intuição, de uma maneira mais prática, mais acessível de enfrentar aquela problemática, não é? Mas a prece, ela não modifica os desígnios de Deus, mas reabastece a alma, não é? Mas como o próprio Jesus diz que tudo é possível àquele que crê, nós não podemos esquecer disso. Tudo é possível àquele que crê. Então, ore com fé
e vejamos os resultados. Eu entendo assim. Mirim, você entende como? Está sem som. Aqui, para mim, ficou bem claro e mostra uma coisa interessante. Muitas vezes eu faço uma prece, mas eu quero que essa prece resolva imediatamente aquele problema. Geralmente é assim, não é? As pessoas querem que Deus seja um Sedex 10. Aqui na resposta ele diz: já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força. Isso que Djalma colocou. Aí mais adiante ele diz: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Então, eu quero que resolva meu problema, mas eu não percebo que este problema é o de muitos e que Deus está cuidando, só que da forma que ele mais que ele acha melhor para não nos ferir, para não nos magoar, porque na verdade, se Deus fosse tomar certas providências, ele teria que ser mais rígido, né? Porque tudo nós queremos que Deus resolva, tudo nós queremos que Deus faça. Então, aqui ele está mostrando que uma das grandes armas é a prece, para nos dar esta força, para que eu possa resolver, para que eu possa resistir àquele mal, para que eu possa superar aquela dificuldade. Não é Deus que vai resolver, não. Às vezes as pessoas querem que Deus resolva. Aí no final ele diz, ó, não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgueis. Olha aí. São ouvidas nossas preces. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez milagres ao vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meio tão naturais, quer dizer, na medida que eu estou terminando de orar, Deus já está agindo, só que da maneira dele. E sempre, como eu disse, buscando o melhor para a gente. Sim, mas é uma resposta um pouco grande, mas é fantástica. É isso aí, eu penso assim, eu vejo assim também. Que eu posso orar, eu devo orar, mas também eu devo esperar, né? Eu devo acreditar, aguardar, porque não é vapt-vupt, não, é uma coisa que está sendo processada. Como dizem, né? Tá vindo de jumentinho, né, Djalma? Tá, não se preocupe não que o jumentinho vai parar na sua porta, agora tem que esperar. Eu vejo assim, cada pessoa vê, não sei se é de acordo com a sua realidade, não sei se é de Também. acordo, não sei se é de acordo com as inúmeras encarnações que você tem, mais ou menos do que um outro, tem mais experiência, eu não sei. Isso é uma incógnita da minha cabeça, mas eu vou tentar explicar como eu vejo o problema da pressa. É um amigo nosso, né, em comum, certa vez fazendo uma palestra, ele disse assim: uma pessoa está num casebre, pobre, humilde, passando necessidade. No chão desse casebre tem uma arca cheia de ouro, de brilhantes, enterrada. E ele está no chão do casebre pisando nesse verdadeiro tesouro. Só que ele não sabe. E ele vai morrer na miséria porque não sabe daquele tesouro. Bom, esse é o primeiro ponto para a linha de raciocínio que eu quero tentar colocar. Aqui e acolá na Bíblia, né, tem algumas frases soltas, que quando vai juntando, vai começando a fazer sentido, né? Ele diz assim, por exemplo, Jesus: vós sois feitos à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, não é o nosso corpo, é o nosso espírito, é o nosso ser eterno, é o nosso ser imutável que a gente tem dentro de si, que cada um tem. E ele acrescenta ainda mais assim: sois Deus em miniatura, faz brilhar a vossa luz. Então, o que é que acontece? Eu vejo o pensamento como uma manifestação, a prece, né, como uma manifestação do Deus interior nosso,
que rara aqui e acolá a gente manifesta. Porque o pensamento da gente, como bem frisou aí Djalma, ele é fonte de energia e poder. Ele move montanhas, ele faz e desfaz. Para você ter uma ideia, tudo que existe ao nosso redor, olha o que eu estou dizendo, tudo que existe ao nosso redor, ele é feito. Primeira coisa que aconteceu foi passar pelo pensamento. Miri está sentado numa cadeira, Djalma está sentado numa cadeira, eu também estou sentado numa cadeira. Essa cadeira ela foi projetada por alguém, alguém pensou antes. Então, esse alguém pensar nessa cadeira, tentando explicar aqui, porque ele é muito complexo para entender, você explicar uma coisa que não é física, uma coisa que é espacial, uma coisa que está no universo, a gente não pega, a gente não vê, a gente não sente, a gente tentar explicar é meio complicado. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos uma forma de prece, né? Que é a manifestação do pensamento da gente, consequentemente a manifestação do nosso Deus interior. Você quer comprar, por exemplo, um carro, e você não tem carro. Aí o que é que você faz? O que é que manda se fazer? O que é que deve se fazer? Você coloca a sua melhor roupa, chega lá numa concessionária com aquelas bolsas de rico, né, de lado, olha para um carro mais caro que você tem lá, você não tem dinheiro, você não tem nada, mas você olha para aquele carro, chega para o vendedor, você está bem vestido, o vendedor vem logo lhe atender. Aí você faz boa tarde, bom dia, bom dia. Rapaz, eu estou interessado em comprar um carro desse tipo, mas eu gostaria de fazer um test drive, porque eu estou testando uns carros, tem uns 3 ou 4 carros que eu estou querendo comprar. Eu quero fazer um test drive. Pode ser feito? Pode, vamos lá. E quando você entra no carro para fazer o test drive, vai dar uma volta pela cidade, ali você mentaliza que aquele carro é teu, que você está dirigindo o que é seu, que você está... Aquilo é um objeto que você possuiu, que você consome, que você é seu, você conseguiu. E você se sente dono daquele carro. Então, o que é que acontece? No universo, você plasma a ideia de comprar o carro. Aí você volta para a concessionária, entrega, vai no outro canto, faz o teste, e você fica maquinando aquele pensamento, fica maquinando aquela ideia. Aí o universo começa a conspirar para realizar os seus projetos e os seus sonhos, e você termina comprando um carro. Então eu vejo a prece como uma manifestação do Deus interior. Contando, por exemplo, um exemplo real, prático, vivenciado, né? Eu, certa feita, né? Não tenho, porque ele não desencarnou ainda, um amigo meu, e ele, a profissão dele era vender hambúrguer fabricado em casa, hambúrguer caseiro, e vendia nos trailers. O transporte dele era uma motozinha, que quem conhece de moto sabe, é uma moto TT, tem até o apelido TT, toda torta, porque a moto quebrava demais, muitas vezes ele chegava empurrando, e para ele era um verdadeiro inferno. E eu estava com ele na praia, e ele contando a história dele a mim. Lá eu fui inspirado a dizer a ele, fulano, faça o seguinte, o que é que você quer da sua vida? Ele faz, eu queria mudar de vida, eu quero ter um negócio, eu quero ter um negócio mais consistente, mais firme. E se você já tem o primeiro passo, que é a vontade de possuir. O segundo passo, o que é que você dispõe para conseguir o que você quer? Aí ele começou a pensar, disse, rapaz, ficou pensando, não disse nada no momento. E você vai para o terceiro, que é colocar em prática. Resultado, né? 6 meses depois, ele tinha conseguido exatamente aquelas coisas que ele queria. Ele chegou 15 dias para mim depois e disse, Matusalém, eu estava pensando naquele que tu me orientou. E eu me lembrei que eu trabalhava, era padeiro, sei o quê, fazia uns pastéis deliciosos e tal. E eu vou começar a vender pastel, fazer pastel. E foi justamente essa ideia, é justamente onde os espíritos entraram, intuíram eles. Ó, tu tem isso, rapaz, você tem isso para fazer. É como você disse, Miriam, a pessoa faz as preces e pede para que Deus resolva os problemas da gente. Mas ele não vai resolver o problema, porque o problema é seu.
ele vai intuir e proporcionar a você os meios para você conseguir conquistar aquilo que você quer, seja o que for, seja no campo material, seja no campo da saúde, seja no campo sentimental, não importa. Aquilo que você quer, que deseja ardentemente, é justamente como eu penso que é a prece, sabe? Eu não acredito na prece, você balbuciando palavras bonitas, prolongadas, com o intuito de babar, né? Puxar o saco de Deus. Eu acho que não é isso não, sabe? Eu acho que é esse desejo interior que é justamente a prece, o desejo sincero, a verdade sincera de dentro da gente. Eu penso assim, entendeu, Admiro? O que é que você acha, Dial? O pensamento é tudo, né? O pensamento, como Kardec diz, o pensamento dá uma impulsão no fluido cósmico universal. Quando ele fala do fluido cósmico universal, ele diz: esse fluido sofre o impulso do pensamento, da vontade, sobre o impulso da vontade. E quando você, essa energia com que você pede, a força com que você pede, ela é poderosa. E Jesus é quem diz: tudo é possível, aquele que sabe usar essa força. Né? Você quer ver uma manifestação, você quer ver uma manifestação de prece, de fé, de prece, quando a gente é novo. Quando você foi novo, eu também fui novo, né, da adolescente, tudinho, 18, 19 anos. E eu tinha um sonho, eu tinha projetos de vida, projetos, desejos, realizações, tudinho. E eu fui atrás dos projetos. Quer dizer, a fé, né, a prece, é um desejo com ação. Pronto, achei a palavra. A prece é um desejo com ação. E quando Deus vê que o seu desejo é sincero e sua ação é verdadeira, aí vem o resultado. Eu penso assim, o que é que você acha, Jimmy? Eu vejo que essa força que a prece dá é exatamente isso que você colocou. Não é que Deus resolva o problema, ele nos dá a condição de resolver. Porque ele me dá coragem, determinação, tolerância, me dá sabedoria, ele me dá a força, a resignação que eu preciso naquele momento. E como eu disse na minha fala, o problema é que nós não temos paciência, nós queremos que seja um milagre, a coisa instantânea. E não existe, assim, coisa instantânea, não é? Tudo leva um certo tempo, tudo tem uma forma de correr, obedecer a um ciclo, tem várias coisas aí que estão no meio, né? E que, infelizmente, às vezes, como você colocou, o povo quer que Deus resolva o problema quando o problema é meu. Ele não vai resolver, ele vai me dar a condição de que eu resolva, porque é a minha prova e eu estaria aprendendo quando eu consigo resolvê-lo.